Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, nessa manhã. Deuteronômio capítulo 9. Escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse das nações maiores e mais fortes do que vocês. Cidades grandes, com muralhas que chegam até os céus, um povo grande e alto, filhos dos Enaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje, que o Senhor seu Deus é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, e nem é por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações, mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês, por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra, para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe vocês tanto provocaram o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês, ao ponto de querer destruí-los. Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, do meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra, tábuas da aliança, e o Senhor me disse: levante-se depressa, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu, e bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei, fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, eis que ele é povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte que estava em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor seu Deus, tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas, as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Porque eu estava com medo por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão, queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei, o esmaguei, moendo bem, até que se desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, dizendo: vão e tomem posse da terra que lhes
vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor, seu Deus, e não creram e nem obedeceram a sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia que eu os conheci. Assim fiquei prostrado diante do Senhor. Durante 40 dias e 40 noites estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com a mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido. E por odiá-los, tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com teu grande poder e com o braço estendido. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de avançar para as promessas, capítulo 9, assim como todo o livro de Deuteronômio, nós sabemos que Deus está usando Moisés para preparar o povo para entrar na terra prometida. Mas de maneira específica, no versículo 1, mais uma vez há uma expressão, o Shema Israel. Ouve Israel, é como uma trombeta, mais uma vez soando. O Senhor está dizendo: ouve, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações. Então, antes de passar o Jordão, antes de um novo passo de conquista, o Senhor traz palavras específicas que nós precisamos atentar. E Deus dá a Israel aqui, amados, 3 convicções que eles precisavam ter diante das promessas que eles precisavam alcançar, diante dos desafios que estavam à frente deles. 3 convicções. Primeiro, a força do inimigo que se opõe a nós. O Senhor deixa claro no versículo 1: vocês vão passar e vão tomar posse de nações que são mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas altas. No versículo 2 diz: um povo grande e alto, filho dos Anaquins, que vocês conhecem, já ouviram falar. Deus está dizendo: o inimigo que está diante de vocês não é um inimigo fraco, não é um inimigo tolo, não é um inimigo que vocês podem ir de qualquer maneira. O Senhor está deixando claro, irmãos, Deus é um Deus realista. Nós temos uma batalha espiritual que é real, contra inimigos reais. O Senhor aqui não está exaltando o inimigo, mas está mostrando a realidade da terra, a realidade da batalha espiritual. Nós não podemos, irmãos, subestimar a força, a fúria, a malignidade dos demônios, de Satanás. Nós precisamos estar atentos a isso. O Senhor diz: observe bem, a terra eu vou dar a vocês, mas há um inimigo feroz, alto, forte, estrategista. Segunda convicção que nós precisamos ter antes de avançar para novas conquistas é que a vitória vem das mãos do Senhor. O versículo 3, mais uma vez o Senhor lembra isso, mas de maneira tão clara. Olhe comigo: saibam hoje que o Senhor seu Deus é quem vai adiante de vocês. Vocês vão enfrentar inimigos altos e fortes, mas o Senhor já foi à frente. Ele é quem dá a vitória, Ele é fogo consumidor. Então, tenham o discernimento do inimigo real e da luta real que vocês terão, mas tenham a convicção também que o Senhor é maior do que todo nome que possa proferir na terra, nos céus, no universo. O Senhor vai à frente, o Senhor dá a vitória, o Senhor é quem traz para nós todas as promessas, vem da mão do Senhor, da graça de Deus. E em terceiro lugar, a terceira convicção que nós precisamos ter antes de avançar em nossas conquistas e promessas que o Senhor tem para nós, é que o Senhor nos deu autoridade. 3 convicções. O Senhor diz no versículo 3 ainda, Ele fala: o Senhor, seu Deus, vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome, Ele os destruirá, os subjugará. Mas o versículo 3, na parte aí B, diz assim: ó, assim vocês os expulsarão.
e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Então Deus está dizendo que Ele é que vai à frente, Ele é que dá a vitória, mas nós vamos expulsar os inimigos. O Senhor é quem destrói o inimigo, mas nós, em obediência e autoridade, vamos expulsá-lo. Nós vamos nos esforçar, nós vamos guerrear. A Bíblia diz que Deus nos deu armas espirituais. E para que Ele nos deu? Não é para ficar guardada, é para usar. Nós precisamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando, proclamando, meditando, ensinando, entalhando, inculcando em nossos filhos e nos ambientes onde estamos. Nós precisamos usar sim toda a armadura de Deus, nos revestir dela. Nós precisamos usar a autoridade. Eu vejo o Senhor aqui em Deuteronômio 9 falando mesmo que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: eis que vos dou a autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. Então o fato do inimigo ser grande e forte, e o fato do Senhor ser quem realmente traz a vitória, não nos isenta do nosso papel nesta conquista. Nós precisamos dar passos de obediência, nós precisamos marchar, nós precisamos enfrentar o inimigo, nós precisamos nos revestir do Senhor, nós precisamos caminhar em fé, em obediência. Mas amados, no capítulo 9 de Deuteronômio, antes de avançar para as promessas, além de 3 convicções, há também 3 lembranças que Deus faz questão de nos alertar para que a gente conserve. 3 lembranças que nós não podemos nos esquecer jamais, para a gente avançar diante das conquistas que estão diante de nós. Primeira lembrança que Deus diz que nós temos que preservar é que a razão da vitória é a justiça de Deus e a palavra de Deus. Deus não vai te dar vitória porque você as merece, porque você é bom, porque você é alguém que faz tudo o que Ele manda. Amado, nós devemos obedecer ao Senhor. Mas sabe por que Deus vai cumprir promessas na sua vida? Por causa do nome dEle, para que Ele seja glorificado, por causa da palavra dEle, por causa da vontade dEle. Ele que estabeleceu as promessas pela sua vontade e para a sua própria glória. E Deus deixa isso muito claro. Olha Deuteronômio capítulo 9, no versículo 4. Quando o Senhor tiver expulsado essas nações, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe até aqui, para que a gente tome posse dessa terra, porque nós somos bons, nós somos o melhor povo da face da terra. Deus diz que não. Pelo contrário, no versículo de número 4 ainda, o Senhor diz: pelo contrário, é pela maldade destas nações que o Senhor vai expulsá-las, ou seja, por causa da justiça de Deus sobre aquelas nações rebeldes. Versículo 5: não é por causa da justiça de vocês, nem a retidão, que vocês vão entrar e possuir essa terra, mas o Senhor, o seu Deus, expulsará diante de vocês essas nações por causa da maldade delas, e para confirmar a palavra que o Senhor seu Deus jurou aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. É porque Deus quis estabelecer assim. Toda vitória, toda conquista, toda promessa deveria gerar em nós profunda adoração, glória, gratidão, honra ao nome do Senhor, porque nós vivemos e nascemos para glorificar a Deus. Por isso, quando também nós temos algumas perdas, algumas batalhas, algumas coisas que não alcançamos, nós não deveríamos ficar revoltados, frustrados, e muito menos nos levantar em rebeldia contra Deus. Porque, amado, nós devemos viver e fazer tudo para a glória do Senhor. Não é por mérito. A meritocracia não cabe na revelação bíblica. Certamente o Senhor nos chama a obediência, o Senhor nos chama a andar em retidão, mas até a nossa justiça, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. Na verdade, tudo que Deus recebe de nós, as nossas orações,
a nossa obediência, tudo que a gente faz só tem valor por causa do sangue de Jesus, da graça de Deus, da misericórdia que se renova a cada manhã. Sabe, irmãos, é isso que faz a gente conservar um coração humilde. Não se esqueça que a razão da vitória é a glória de Deus, é o próprio Deus, é a sua palavra. Por isso que Moisés ora pelo povo dizendo: Senhor, não os destrua, porque o nome do Senhor será blasfemado entre as nações. A intercessão de Moisés está centrada no nome do Senhor. Nós vamos orar pela salvação das nossas famílias, das nossas cidades e nações, por causa do nome do Senhor. Em segundo lugar, a segunda lembrança que nós não podemos nos esquecer e que Deus fala com Israel antes deles avançarem, é que o nosso coração é inclinado à teimosia, à obstinação, à rebeldia. O nosso coração é inclinado a desobedecer a Deus. O nosso coração é enganoso. A Bíblia toda fala isso a partir de quando o pecado entra no mundo. Olha o versículo 6. Saibam que não é por causa da justiça de vocês, pois vocês são um povo teimoso. Irmãos, que palavra dura. Aí no versículo 7, Moisés diz: lembrem-se, não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia que vocês saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Você gostaria de ouvir isso do seu pastor? Desde o dia que você se converteu até hoje, teu coração é enganoso. O nosso coração tem uma inclinação que na Nova Aliança, no Novo Testamento, chama de carne, natureza adâmica, a natureza pecaminosa, que nós vamos ter que lutar. O Senhor está nos lembrando disso, porque às vezes na caminhada a gente acha que a gente já matou a carne, mas biblicamente falando, a nossa carne ela não morre, ela precisa ser mortificada, golpeada, nocauteada constantemente. A carne não se converte, porque é aquela natureza do velho Adão, mas hoje nós somos revestidos de uma nova natureza em Cristo Jesus, para subjugar este coração enganoso. Mas deve ser lembrado sempre, na nossa memória, no nosso coração, nós devemos nos lembrar sempre que se nós não vigiarmos, não formos supervisionados, não buscar um lugar de quebrantamento em vida de oração, nosso coração enganoso pode nos levar a uma rebelião, endurecimento, apatia e afastamento da vontade de Deus. Por isso em Romanos 12 diz que nós temos que ser renovados constantemente. A nossa mente precisa ser renovada sempre, para que a gente possa compreender a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor, para a gente ser corrigido. O que é uma pessoa obstinada, como Israel aqui é chamado? Teimosa, que permanece no erro, que não abre mão de mudar, não quer mudar conceitos, pensamentos, não quer arrepender-se quando é necessário se arrepender. Deus, aqui Moisés está falando: desde o dia que eu conheço vocês, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Agora é muito interessante perceber que o próprio Deus também fala isso sobre eles. O Senhor diz que Israel, olha o versículo 13, o Senhor continuou dizendo: eu tenho observado este povo é um povo teimoso. Então não era a opinião de Moisés. Moisés fala aqui pelo discernimento do Senhor, e aqui ele mesmo diz: olha, Deus deixa claro a rebeldia de vocês. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. E olha, irmãos, Moisés não fala isso de maneira genérica, porque às vezes a gente também pode dizer isso: eu sei que eu sou rebelde, eu sei que o meu coração é enganoso. Não, amado, Moisés faz questão de lembrar, pontuar momentos que Israel foi rebelde na caminhada. Será que eu e você podemos olhar para trás e ver esses momentos em nossas vidas? Que nós endurecemos o coração e que Deus precisou nos quebrantar, nos dobrar e nos convencer do nosso erro? Olhe claramente, Moisés vai narrando para este povo, e não aqui para trazer culpa, mas para trazer aqui a memória da nossa fraqueza e da graça de Deus. Versículo número 9, Moisés diz: quando eu subi no monte para receber as tábuas de pedra, tábuas da aliança,
que 40 dias e 40 noites ali jejuando. Aí ele diz, olha, quando eu desci, o que eles tinham feito, irmãos? No versículo 12, o Senhor me disse, levante-se, Moisés, desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. E depressa eles se desviaram do caminho que eu ordenei, fizeram uma imagem fundida para si. Moisés lembra aquela ocasião onde ele estava adorando, contemplando a glória de Deus, jejuando. Quantas vezes há pessoas orando, se santificando, clamando por nós, e nós estamos fazendo bezerros de ouro, ídolos no nosso coração. Moisés está lembrando, e é interessante porque Deus fala o seu povo, mostrando para Moisés que aquela inclinação para a rebelião, para a desobediência do povo de Israel, era também a rebelião também do coração do próprio Moisés, mostrando que aquele povo, mostrando que eles eram um povo teimoso, assim como Moisés também era, que Deus também estava tratando com Moisés enquanto ele caminhava, apesar dele ter um coração que se inclinava para Deus, seu povo mostrando o lado humano do nosso coração. No versículo 22, o Senhor também faz questão de lembrar, de maneira tão clara, dizendo, também em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor, mostrando ocasiões específicas onde Israel murmurou, onde Israel se rebelou, se endureceu. E os irmãos lembram quem que fez o bezerro de ouro quando Moisés estava no monte? Arão, sacerdote, irmão dele. Irmãos, as pessoas mais consagradas a Deus, as pessoas que oram, pessoas que conhecem a palavra, podem se entregar a momentos de dureza de coração, de idolatria. Por isso nós precisamos reconhecer sempre isso, que o nosso coração é enganoso, há uma natureza pecaminosa em nós que precisa todos os dias de um toque da graça de Deus para nos quebrantar, para que a gente não caia no engano. O Senhor lembra também de Cades Barneia, no versículo 23, o Senhor diz, quando o Senhor mandou vocês tomarem posse da terra, vocês não creram, vocês não obedeceram. Quantas vezes Deus nos deu direção na nossa caminhada e nós não obedecemos, e nós demoramos a tomar um passo de obediência. Quantas vezes isso aconteceu com você e comigo? O Senhor quer que a gente se lembre disso, para que a gente possa se preparar e dar novos passos, e conquistar novas promessas que Ele tem para nós, para que a gente não caia nos mesmos erros, para que a gente aprenda com os nossos erros do passado. Deus não quer que a gente carregue culpa, mas que a gente aprenda com os nossos erros do passado, e se fortaleça na dependência da graça dEle. E sabe, amado, o versículo 24 deixa algo muito claro, que muita gente não gosta de ouvir, sobretudo nesse tempo. Diz o seguinte, que eles não creram, e no versículo 24 diz, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde o dia que eu os conheci. E sabe o que essa rebeldia provocou, amado? Essa rebeldia trouxe a ira e o furor do Senhor. Nós precisamos sempre nos lembrar que o pecado, a desobediência, a rebeldia sempre trará a ira do Senhor, porque o Senhor é justo, santo, e Ele nos chamou para andar na sua presença. Mas em último lugar, terceiro e último lugar, o Senhor também tem a terceira lembrança que nós não podemos jamais nos esquecer, é do poder da intercessão para transformar as realidades. Sabe o que Moisés fala aqui do versículo 19 ao 21? Quando vocês desobedeceram e fizeram o bezerro, eu orei ao mesmo tempo que vocês estavam pecando. No versículo 20 diz, o Senhor estava muito irado com Arão, queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Como é maravilhosa essa expressão. Se há pessoas desobedecendo, endurecidas, rebeldes, amado, ao mesmo tempo que você está vendo isso e a ira de Deus está vindo, ore, interceda. Há um poder na oração, interceda por você, pelo teu coração e por aqueles que estão perto da gente. Há um poder na intercessão. É o que Moisés vai falar também a partir do versículo 25. Ele disse que depois que ele viu o povo naquele culto ao bezerro, ele queimou o bezerro, ele destruiu o bezerro, ele se levantou contra o pecado,
mas ele depois, no versículo 25, ficou prostrado diante do Senhor mais 40 dias, 40 noites, se humilhando diante do Senhor, porque o Senhor disse que ia destruir aquele povo. Ele orou, ele suplicou, e ele glorificou a Deus nessa intercessão, e Deus ouviu a oração dele. Sabe, irmãos, nós precisamos resgatar essas lembranças sempre no nosso coração. O poder da intercessão. Sabe por que você está vivo? Não é porque você se cuida, não é porque você tomou o remédio certo, ou tem o plano de saúde melhor. Sabe por que nós estamos vivos? Por causa da intercessão diária de Jesus por nós. A palavra do Senhor diz que Ele intercede por nós todos os dias. Ele está diante do Pai intercedendo por nós. Nós só nascemos porque Jesus, antes da fundação do mundo, Ele se entregou por nós. Nós só estamos de pé porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Moisés, amados, ele é um tipo do Messias, ele era um mediador na antiga aliança, e hoje nós temos o Senhor Jesus. Israel só sobreviveu porque havia intercessão diante do Senhor. Há um poder na intercessão, amados. Nós só vamos alcançar as promessas através da intercessão. A intercessão nossa e a intercessão de Jesus todos os dias por nós. E o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós somos chamados para ser Moisés em nossa geração. Aqueles que intercedem pelo povo de Deus, aqueles que intercedem pelas promessas de Deus, por causa da glória de Deus, por causa das promessas de Deus. E perceba, Moisés deixa muito claro em tudo isso, que essa graça de Deus, que a herança que Deus tem para nós, a graça não é barata, e que a revelação que ele recebeu de Deus no monte, exigiu dele uma busca intensa, uma busca árdua, um coração quebrantado. Há muitas pessoas querendo revelação de Deus, querendo ver Deus curando, salvando vidas, mas não quer entrar nesse lugar de uma busca intensa, árdua, de um sacrifício de louvor diante do Senhor, como Moisés fez ali, de 40 dias, jejuns, clamor, quebrantamento. Amado, a graça de Deus não é barata, e as promessas de Deus exigem de nós um caminho de intercessão. Pai amado, eu oro para que nesta palavra que recebemos, o Senhor traga essas convicções e essas lembranças, e vai gravando, Pai, em nosso coração, para que nós possamos avançar para as promessas que estão diante de nós, como intercessores e com um coração quebrantado, dependentes da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.